Olá, aqui quem fala é Fernando Oliveira, integrante da dupla Mulambo e Risoto. Estou aqui hoje trazendo o workshop Elaboração de Projetos, que faz parte do projeto Mulambo e Risoto em Circulação. Projeto esse aprovado no Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Eu irei abordar o tema elaboração de projeto, trazendo algumas ideias que fazem parte de como eu escrevo os projetos e também trazendo algumas questões mais técnicas mesmo em relação ao tema. Sou quem escreve os projetos da dupla Mulambo e Risoto. Nós somos uma dupla que está aí há 12 anos na cidade de Belo Horizonte, juntos atuando. E nos primeiros 6 anos a gente trabalhou muito no campo da experimentação da rua, do chapéu, da produção independente. E de 5 para 6 anos para cá a gente começou a entrar forte com a questão dos projetos de incentivo à cultura, principalmente os de Belo Horizonte. E eu sou responsável por elaborar os projetos da dupla. Elaborar, escrever e tudo mais. Então, por isso que estou aqui para apresentar para vocês algumas ideias, técnicas e pensamentos sobre essa seara. Desse período que a gente começou até hoje, eu escrevi 10 projetos para o Fundo Municipal de Cultura, para o incentivo, para o edital Decentra, e consegui uma boa aprovação, assim. Eu aprovei 9 desses 10, mas tudo isso começou a partir do primeiro, quando a gente resolveu entrar nesse campo de escrever para os editais. A gente já tinha uma caminhada, mas eu resolvi que, bom, já que eu vou escrever, eu vou estudar bastante para poder aprovar, né? Porque dá muito trabalho escrever um edital, escrever uma proposta para um edital, e eu não queria que esse trabalho todo fosse em vão. Então eu estudei bastante, consegui aprovar esse primeiro projeto, e de lá para cá eu fui aprofundando no tema, gostando de estudar o tema, gostando de escrever. Então é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer um pouquinho dessa experiência, principalmente baseado nos projetos da dupla. Eu irei apresentar para vocês alguns tópicos e sempre trazendo exemplos de projetos escritos e aprovados pela dupla Mulambo e Risoto, e também a partir dos editais da PBH, principalmente um estudo a partir dos editais da PBH. Mas algumas coisas que eu irei falar também servem para qualquer edital, eu acho. Que eu vou falar muito sobre a escrita, sobre o pensamento de como elaborar o projeto a partir de um edital. Então, em relação a outros editais, o que muda é o edital. Então, vamos falar muito sobre essa importância de se estudar o edital para o qual você está escrevendo. Pegar como exemplo o edital desse ano, de 2023, do Fundo Municipal de Cultura, mas essa questão do estudo serve para qualquer edital. Eu sempre falo que o importante é adequar o seu projeto, as suas ideias, ao edital específico para qual você está mandando esse projeto. Então, eu vou usar como base esse da PBH, mas eu acredito que a partir do momento que eu estou dizendo que é importante adequar suas ideias para o edital específico, então muitas dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer edital. Então vamos aos tópicos que eu irei abordar. Primeiro eu irei abordar o estudo do edital, depois eu irei abordar o edital em relação ao seu projeto, em relação às suas ideias. Depois a gente vai entrar numa parte mais prática, que é a escrita em si, né? Que é quando fala da descrição, do resumo, dos objetivos, da justificativa. E por fim eu irei dizer sobre ideias e práticas que eu tenho sobre uma prática de escrita.
Esses são os temas da aula, do workshop. Então, espero que vocês aproveitem e que esse material possa auxiliar no estudo, na escrita de vocês para os próximos editais que estão por vir aí, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos começar a falar sobre o estudo do edital. É muito importante a cada edital diferente, uma nova escrita, fazer um estudo detalhado do edital. Mesmo que você tenha experiência de já ter escrito em outros anos aquele edital, muitas coisas podem mudar, ou pequenos detalhes podem mudar, e esses pequenos detalhes podem fazer muita diferença, porque o que determina se você vai ser aprovada ou não é a pontuação, né? Então, se você perde um ponto porque não se atentou a uma mudança do edital ou não se atentou aos critérios de pontuação desse edital com questões, às vezes, assim, mínimas, esse um ponto pode fazer diferença para aprovação ou não. Então, muito importante o estudo do edital, o estudo da pontuação, o que vai determinar cada ponto, e também muito importante o estudo para entender a documentação que pede. Às vezes uma pessoa escreveu muito bem o projeto, mas deixou de enviar um anexo porque não leu com atenção o que tinha que enviar, e aí ela é desclassificada por isso. Então é muito importante fazer um estudo minucioso do edital. E também porque às vezes muda de um ano para o outro, só uma coisinha. O edital da prefeitura, por exemplo, ele sempre deu uma pontuação no critério de protagonismo, né? E no ano retrasado, esse critério era de uma forma. Esse ano já é outra, né? 60% da equipe compostas por pessoas que se enquadram nesse critério de protagonismo vai te dar a pontuação máxima. Antes era uma pessoa. Então, se você tá escrevendo pensando que você já sabe, você vai perder muito ponto por causa desse critério que mudou. O critério continua lá, mas a forma como ele vai ser avaliada mudou. Então, é muito importante o estudo do edital, e porque é no edital que vai estar também todos os detalhes, tudo o que você precisa para escrever o seu projeto especificamente para aquele edital, né? Eu sempre digo que nós, produtores, somos parceiros do edital. Então, a gente tem que adequar as nossas ideias, os nossos desejos artísticos a cada edital, porque cada edital vai estar querendo cumprir com determinada política pública de fomento à cultura. A gente agora vai começar a pegar o edital do Fundo Municipal de 2023 e eu vou passar uma detalhadamente, pegando pontos que eu acho importante dentro do edital, pontos que contribuem para a escrita e estratégias também em respeito ao estudo do edital que eu uso para escrever os meus projetos. Tá bom? Então agora a gente vai começar a estudar detalhadamente alguns tópicos do edital. Bom, então vamos lá, vamos estudar, vou ler alguns trechos do edital. Como eu disse, eu estou pegando o edital agora de 2023 do Fundo Municipal como parâmetro e vou trazer alguns trechos que eu acho importante, assim, do edital para atenção em relação à escrita de um projeto, de um bom projeto, reforçando que é importante o estudo de todo o edital. Eu vou pegar alguns pontos para falar algumas coisas desses pontos. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria pegar é o condições de participação
ele está no tópico... Ele é o artigo 4 do edital. Para participação no edital, os projetos deverão possuir caráter artístico e cultural e se enquadrar aos objetivos e ações dispostos nos artigos 3º e 4º da Lei Municipal, bem como contemplar os mesmos em ao menos uma das linhas de ações abaixo relacionadas. Ou seja, ele agora vai te apresentar várias linhas de ações em que o seu projeto pode estar enquadrado. E, de uma certa forma, ao meu ver, enquadrar o seu projeto dentro dessas linhas de ações que é o pulo para que o seu projeto comece com uma boa possibilidade de aprovação, né? Aqui ele te apresenta o que ele quer, né? Que tipo de projeto que ele quer. E eu acho, assim, bem possível enquadrar o seu projeto em várias linhas de ações dessa. Para isso, você vai precisar pensar o seu projeto de acordo com o edital e não única e exclusivamente de acordo com o seu projeto. Vamos supor que você quer montar o espetáculo. Ok, montar o espetáculo é o objetivo do seu projeto. A partir do momento que você vai escrever para este edital, eu acho muito importante você observar todas essas linhas que vão ser que esse artigo 3º diz aqui nesse ponto de contemplar ao menos uma das linhas, né? Então eu vou montar um espetáculo e é necessário que contemple ao menos uma dessas linhas. Mas eu acho bem possível contemplar várias dessas linhas, né? E a partir do momento que começa a contemplar essas linhas, começa a desenhar um projeto que atende ao edital. Vou ler aqui alguma dessas linhas, né? Por exemplo, a formação, a qualificação, a requalificação e o aprimoramento artístico e técnico de indivíduos, grupos e produções artístico-culturais. Essa é a linha A. Bom, dando aquele exemplo que eu estava dando, formação. Inicialmente a gente pensa que o projeto, né, que vai trazer cursos, oficinas, tá nessa linha. Mas qualquer projeto pode estar nessa linha. Vamos supor que você vai gravar um disco. Tudo bem, gravar o disco é o objetivo central do projeto. Mas, para gravar um disco, você pode proporcionar a formação da comunidade, da cidade, através desse fato, né? Qual é o fato? Eu vou gravar um disco. Para gravar esse disco, eu vou precisar ter as questões básicas que eu vou precisar: estúdio, mixar, alguém para mixar o disco, masterização. Vamos pegar só esses 3 serviços que você vai precisar para gravar um disco. Mas então já que o projeto é para a Prefeitura de BH, é para o edital do fundo, eu posso colocar um curso de mixagem que vai, além do mais, usar a gravação do meu disco como base para esse curso. Então, durante o processo de mixar, pode ter um curso de mixar. Durante o processo de masterizar, pode ter um curso para masterizar. Então, dessa forma, eu estou devolvendo para a sociedade formação, devolvendo o investimento que vai ser feito no meu projeto através de formação. Então, esse artigo 3, ele nos aponta muito sobre como construir o projeto, tá? Outra coisa importante desse artigo 3 que eu vou dizer mais para frente também, sobre... Ele também traz muitos pontos de justificativa para o nosso projeto, mas quando eu chegar lá no tópico da justificativa, no preenchimento do formulário, eu falo mais sobre isso. Vamos continuar aqui. A valorização da diversidade cultural e da produção simbólica das comunidades, considerando as especificidades da cidade e do seu povo. C. Atividades culturais de caráter inovador, a pesquisa e a experimentação em novos suportes, plataformas, mídias e linguagens artísticas. D. O desenvolvimento artístico-cultural da cidade.
a valorização da cultura da infância e dos idosos, a ocupação descentralizada dos espaços culturais convencionais ou não convencionais e logradouros públicos, bem como a circulação dos bens, serviços e conteúdos culturais. Então tá, outro tópico também que eu acho importante salientar. Por quê? Nesse tópico, o edital nos diz que ele prioriza, de uma certa forma, projetos que vão descentralizar o acesso desse bem cultural que vai estar sendo produzido. Então, se eu vou produzir um espetáculo de circo, por exemplo, de uma certa forma, o edital, nesse ponto aqui, ele está me direcionando, olha, que tal você levar esse produto, esse espetáculo, para regiões descentralizadas. Então vamos supor que eu estou lá, vou criar um espetáculo, eu quero estrear no Parque Municipal. Bom, ok, você pode querer estrear onde você quiser, mas dentro desse edital ele te pede que descentralize as ações. Então, eu acho mais plausível para adequar o seu desejo de montar um espetáculo que você descentralize, né? Então, beleza, coloca uma no Parque Municipal, mas também coloca em regionais variadas da cidade, descentralizadas, né? Aqui está te pedindo isso. Bom, e aí são vários tópicos, vai até a letra, deixa eu ver aqui, vai até a letra N, então são vários tópicos que esse ponto do edital é muito importante, o entendimento dele, a leitura dele e principalmente o entendimento que o seu projeto está atendendo a essas linhas. Principalmente, do meu ponto de vista, mais de uma. Ele fala ao menos uma, mas eu acho que assim, quanto mais linhas você conseguir atender desse tópico, significa que outros pontos de análise do projeto vão estar sendo atendidos, né? Depois, aqui mais para frente, a gente vai estudar os critérios de pontuação do projeto. Então, você vai ver que atender a essas linhas, isso reflete lá no estudo de pontuação, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Outro artigo que eu acho importante é que os projetos deverão prever medida de democratização de acesso. Então, o proponente, ele fala que o proponente tem que prever pelo menos uma medida de democratização de acesso. Aí o edital vem e te apresenta quais são possíveis medidas que podem ser atendidas, inclusive outras, né? Você pode falar, não, eu vou propor isso e provar para o edital que você tá propondo uma medida. Porém, eu acho que seguir as que estão propostas aqui é sempre mais fácil. Já estão sendo propostas várias aqui. Bom, eu estou querendo chamar a atenção para esse tópico aqui, porque ele também apresenta várias linhas de direcionamento de projeto. Apesar dele ser um outro tópico que fala você precisa atender pelo menos uma dessas medidas, eu também, do meu ponto de vista, da prática que eu tenho de escrita, utilizo muito esse artigo para o artigo 17 para construir o projeto, tendo essas medidas de democratização de acesso como nortes de criação do projeto. Porque repetindo, eu acho que o mais importante para ter uma aprovação num edital é a adequação das suas ideias ao edital. Então, a partir do momento que eu quero adequar minhas ideias ao edital, esse é um outro artigo que eu acho que é direcionador para que eu adeque as minhas ideias ao edital. Então, vamos lá aqui. O proponente e sua equipe promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto, não sendo premissa, contudo, a garantia de gratuidade ao público. Entende-se como medida de democratização de acesso. Aí vem as linhas, de novo. Vai do A ao I. Então aqui
por exemplo, desenvolvimento de atividades em locais remotos ou em áreas habitadas por populações urbanas periféricas. B. Facilitação do acesso pela população aos bens e serviços gerados pelo projeto, promovendo gratuidade. Disponibilização de registros audiovisuais. D. Capacitação de estudantes da rede pública ou privada de ensino, de atividades profissionais ou de gestão cultural e artes e desenvolvidas na proposta. Então, vocês estão vendo que tudo isso aqui dá para atender? Não precisa ir em um só. E, voltando, eu acho que atender a isso contribui com o todo do projeto. Quando eu estou percebendo que eu estou atendendo essas questões, assim como eu estou atendendo as linhas do projeto lá do artigo 3º, necessariamente eu estou construindo uma planilha para atender isso, necessariamente eu vou estar precisando de mais profissionais, que não seja só o meu núcleo de criação. Então eu estou possibilitando gerar renda para outras pessoas que não só as do meu núcleo. Então, buscar que o projeto atenda essas linhas dentro do possível também, sem descaracterizar demais o seu desejo artístico, suas ideias, sem cabelo dentro da planilha, que a gente sabe que é uma planilha apertada, né? Os valores que estão previstos no edital da BBH não são valores tão altos perante a demanda, né? Assim, a gente não consegue fazer uma circulação de 50 espetáculos, que eu acho que seria o ideal, sabe? Você poder fazer uma circulação de 50 espetáculos dentro da cidade, garantir uma programação extensa e tal, não é possível. Mas, a partir do momento que a gente começa a atender as linhas de direcionamento do projeto, a gente começa a criar um projeto mais rico em todos os sentidos, né? A gente começa a diversificar o local de atuação, descentralizar, a gente começa a trazer para a nossa equipe especialistas e especialidades que não estão dentro do nosso campo de atuação e, com isso, fazendo o projeto ficar mais rico também. Então, chamar muito atenção dentro desse tópico de estudo do edital para esses dois pontos, do artigo 3 e do artigo 17. Agora eu quero entrar num ponto que é os documentos e anexos, tá? No artigo 27. Por que eu quero chamar a atenção para isso, apesar de ser uma questão bem prática? É porque, como eu disse antes, muitos projetos deixam de ser aprovados ou por perder pontuação, por não anexar direito os arquivos da forma como o edital está pedindo, ou extrapolando quantidade de página, ou deixando de anexar alguma informação importante, ou não suficiente, né? Assim, então, eu queria chamar a atenção para isso. É muito importante anotar cada documento que vai ser necessário e, mais importante ainda, quais são as características desse arquivo, né? Então, se ele te pede um dossiê complementar do anexo tal lá, que vai te falar que é necessário você anexar um documento complementar explicando as características do seu projeto. Por exemplo, montagem. Ele vai te pedir texto dramatúrgico. Se você não tem texto dramatúrgico, um resumo do texto, como que vai ser... Então, assim, muita gente deixa de anexar esses arquivos, ou então o projeto propõe uma montagem. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vamos lá nesse tópico, documentação complementar. O projeto é de montagem de espetáculo e vai ter oficinas também. Então a pessoa pensa, meu projeto é de montagem, eu preciso anexar a documentação complementar do de montagem. Que aí o anexo vai te pedir de explicar de acordo com a categoria do seu projeto. Não, você tem que anexar das categorias subjacentes também. Você tem que anexar da montagem, mas já que vai ter curso, você tem que anexar as emendas no curso também. Perigando perder ponto. E se você perdeu 1 ou 2 pontos por causa disso, né, você provavelmente corre muito risco de não ser aprovado ou aprovada.
muita atenção à documentação, ela está aqui no artigo 27, ela fala, né, tem até aqui um ponto que eu vou ler, a proposta será penalizada com perda de pontuação, conforme o artigo 35, caso não sejam apresentados documentos comprobatórios de todos os integrantes da equipe. Eu li esse, né? Mas isso tem vários tópicos aqui. Fala que se você vai perder pontos, se você não anexar, se você passar o número de páginas permitidas no clipping. Fala que você vai perder pontos se você não anexar o comprobatório de cada integrante. Fala que você vai perder ponto por várias questões aqui. Então, estou chamando a atenção aqui agora, por muita atenção ao ler o artigo 27, tá bom? Que fala das documentações. Outro ponto que eu queria chamar muita atenção é que agora tem um artigo novo aqui, então sempre os artigos novos são pontos de atenção, porque é coisa que não era cobrada em outros editais e está sendo cobrada nesse, né? Declaração obrigatória. O proponente deverá apresentar declaração obrigatória assinada prevista pelo artigo 64, conforme modelo disponibilizado no anexo 6. Então, ficar muito atento a essa declaração também, porque, principalmente, ela não estava em outros editais, então, pegar a assinatura é importante. Bom, vou entrar em outro ponto aqui, ó, que é dentro desse artigo também, que fala: projetos que dependam de disponibilização de espaço deverão descrever tais locais, com endereço completo, quando possível, em conformidade com o artigo 8. E, se aprovados, deverão apresentar carta de anuência dos espaços com condição para início da execução. É muito bom que o edital não te obrigue a ter carta de anuência assinada. Porém, é uma dica, né? Aqui é uma dica, não uma obrigatoriedade. Uma dica que eu dou é que você, sim, coloque as anuências de todas as pessoas que vão participar do projeto, de todos os espaços. Por quê? Porque é uma forma de você demonstrar a execuibilidade do projeto, é uma forma de você demonstrar a sua capacidade de mobilização dos profissionais envolvidos no projeto, dos espaços que vão estar envolvidos no projeto, e depois você vai ter que anexar isso assinado mesmo, né? Então, na medida do possível, coloque sim, que seja um e-mail, né, de resposta. Por exemplo, a gente faz muito projeto com o Centro Cultural, com o CRJ, e eu gosto sempre de anexar a anuência e o interesse do espaço em receber o meu projeto, que vai ser enviado ainda, mas eu entendo que isso é uma forma de enriquecer e de confiabilizar para o parecista a sua capacidade de execução desse projeto e de mobilização de equipe, de mobilização de espaço. Então, eu dou a dica de sim anexar anuências, não necessariamente no modelo de carta de anuência, com assinatura, mas sim uma anuência por e-mail que você pode transformar em PDF e anexar. É uma dica que eu dou sobre esse ponto. Aí como eu disse, chamo a atenção aqui para o artigo 17, que fala das documentações, sobre vários pontos que te fazem perder ponto. Então eu vou ler alguns deles aqui, ó. Em conformidade com o artigo 27, os proponentes que apresentarem arquivos em formatos diferentes de PDF serão penalizados com a perda de 1 ponto. Bom, então vamos transformar tudo em PDF para você não perder 1 ponto, porque um ponto pode ser determinante para você não passar. Em conformidade com o disposto do artigo 27 também, os projetos que não apresentarem dossiê com documentos comprobatórios de qualquer dos membros da equipe serão penalizados com a perda de 1 ponto. Já tinha falado disso, reforço aqui a importância de anexar todos os documentos da forma como está sendo pedido para você não perder 1 ponto.
Em conformidade com o disposto, do artigo 27, letra C, os projetos que envolverem atividades que se enquadrem em mais de uma das categorias selecionadas, relacionadas no anexo 1, e não apresentarem a documentação completa relacionada a todas as categorias, serão penalizados com a perda, de acordo com a gravidade da ausência da pontuação dos critérios, apresentação e anexos. Aquilo que eu já tinha alertado, né? O dossiê complementar, a documentação complementar, é muito importante observar em qual categoria e se seu projeto prevê mais de uma categoria. É importante você ter consciência de que seu projeto, quais categorias, né? Então, como eu falei, é circulação, mas se prevê curso, prevê oficina, tem que ter a ementa da oficina, tem que ter. Então, fiquem muito atentos a isso para não perder ponto por causa disso e não ter o seu projeto aprovado. Bom, ainda dentro do estudo do edital, eu gostaria de entrar num tópico agora que é critérios de análise, artigo 35. Os projetos culturais receberão de 0 a 100 pontos, assim distribuído. Bom, eu costumo falar que esse edital ele é massa, assim, para quem vai escrever, porque ele te apresenta tudo. Né? Ele é um edital exigente do ponto de vista da distribuição de renda, da descentralização, né? Do favorecimento de categorias historicamente não favorecidas por editais. Ele tenta fortalecer isso. E aqui ele te apresenta como que ele está fazendo isso, né? Nos critérios de pontuação. Então, eu sempre costumo dizer que estudar esse quadro que fala ponto por ponto é fundamental, assim, não só para a sua aprovação, mas para o seu entendimento da política pública da cidade, assim. E como que a cidade, a prefeitura está tentando atingir essas metas, né, de descentralização de recurso e tudo mais. Então, eu indico ter o quadro impresso ao seu lado e sempre ir avaliando se você está ou não atingindo nota máxima dentro de cada tópico desse quadro que explica os pontos. Porque, do meu ponto de vista, além de isso contribuir para a aprovação do seu projeto, isso contribui para a qualidade do seu projeto, né? Assim, com certeza, se você buscar atender esses critérios de pontuação, você vai estar construindo um projeto mais rico e com por consequência, possibilidades de aprovação maior. Então, eu vou aqui ressaltar alguns pontos desse tópico que é os critérios de análise. Bom, pegando aqui o edital, eu não enviei projeto para o fundo esse ano, porque a gente está executando vários projetos e eu não achei viável, sim. Mas ainda assim estou estudando o edital aqui para o workshop e eu percebo que em relação a outros anos, está cada vez mais detalhada os critérios de pontuação. Então, assim, é só buscar atender cada critério que é bem provável de você conseguir atingir essa nota. Então, vamos lá. Consistência do projeto. 1.1, exemplaridade. Aqui vai te falar o que você precisa para atingir esses 10 pontos e vai te falar, inclusive, o porquê você não atingiu. Então, proposta capaz de ser reconhecida ou tomada como referencial em sua área, por seu conceito e conteúdo no que se refere à originalidade, autenticidade, pelo conjunto de atributos do projeto e sua relevância no cenário artístico e cultural da cidade, por sua contribuição para o reconhecimento, difusão e valorização, preservação da cultura no município de Belo Horizonte. Então, aí fala, não atende, 0 ponto. Atende de forma razoável, 0.1 a 4.9. Atende bem os critérios, de 5 a 9.9. Atende integralmente a todos os aspectos do critério, 10 pontos.
Então, o seu projeto está sendo uma proposta capaz de ser tomada como referencial em sua área, né? Isso pode estar inerente no projeto, pode estar lá, já é de cara, claro, isso, mas isso também pode entrar de uma certa forma na sua justificativa. Então, em que ponto você entende que sim? Isso pode ter uma linha que pode ser dedicada, né? Então, compreender o quadro de pontuação, ele é fundamental para criar justificativas e para criar um bom projeto, no que diz respeito tanto à escrita quanto à construção do projeto como um todo. Aí eu me refiro à descentralização, o local onde eu vou me apresentar, qual é a minha equipe, né? Essa equipe, ela está composta de forma diversificada ou ela está centrada em mim, nos meus próximos. Quando eu falo em mim, nos meus próximos, estou falando de mim mesmo, né? Assim, do local social onde eu insiro, né? Algumas pessoas já trazem em si as características necessárias para atender essa demanda do edital. Já outras pessoas como eu, não. Então, eu tenho que parar de olhar para o meu umbigo e construir um projeto para que ainda assim ele atenda às demandas do edital. Então, é um edital que me obriga necessariamente a furar minha bolha e eu acho isso muito bom. E eu percebo isso muito estudando o quadro de pontuação. Impacto cultural e efeitos multiplicadores. Desconcentração do recurso, né? Proponentes domiciliados, sediados em territórios de gestão compartilhada da cidade com baixo índice de participação histórica dos mecanismos municipais. Então, aqui, sabe, você já vai ganhar pontos ou perder pontos, é o seu endereço. Porém, na descentralização das ações, você pode sim escrever de forma a ganhar a pontuação máxima. Então, você descentraliza as ações para que você possa atender a um critério do edital. E assim, fortalecer o seu projeto, né? Eu trago a necessidade de estudo desse quadro de forma bem minuciosa, como uma forma muito importante para escrita do seu projeto, para entendimento da construção do seu projeto, em todos os aspectos e todos os pontos de vista, e busquem sempre estarem atendendo ao máximo cada pontuação desse projeto, porque um ponto vale muito. Bom, então é isso, eu não vou dissecar todo o quadro, nem todo o edital, porque também senão a gente ficaria horas e horas aqui. Então, eu só resumindo o que eu falei sobre o estudo do edital, é muito importante estudar o edital inteiro e é muito importante a atenção a esses pontos que eu levantei, principalmente, que são as linhas de atuação do projeto, a documentação necessária e por que você perde ponto em relação a essa documentação, as linhas de democratização do acesso, como formas para te ajudar a construir um projeto interessante, e o quadro de pontuação. Esse último, como eu falei, tenha sempre do seu lado quando você estiver escrevendo um projeto. Esse edital em relação ao meu projeto. Eu já disse várias vezes, como eu disse, o mais importante para mim é adequar o seu projeto às necessidades públicas do edital. Então, tendo em vista isso, algumas dicas que eu teria para dar é que, assim, escreva com tempo o seu projeto para você ter tempo de adequar ele às prioridades do edital. Outra dica em relação ao edital é descentralize as ações. Descentralização, porque é o que o edital pede e mesmo porque vai ser muito rico
para a cidade é importante mesmo ter ações em todas as regionais, em todos os territórios. Então, descentralizar é muito importante para esse edital e é fundamental para aprovação. E o outro aspecto é a questão do protagonismo, né? Vou pegar aqui o quadro de jogo, ponto 3.6, que fala protagonismo. O edital busca favorecer a participação de mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, cigano, LGBT, na equipe principal, com base nas informações prestadas no ato da inscrição. E aqui embaixo vai falar o que é, né, a equipe principal, e vai falar também como vai ser distribuída essa pontuação, que são 5 pontos. Então, não atende ao critério, é 0 pontos, só 20% da equipe é 1 ponto, 20 a 30%, 2 pontos, 30 a 40, 3 pontos, 40 a 60, 4 pontos, acima de 60% da equipe, 5 pontos. O edital está muito claro em relação ao que ele quer e eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. E então é acima de 60% da equipe composta pelos grupos acima. Você fazendo isso, você vai estar contribuindo para uma política pública e, por consequência, o seu projeto vai ter mais chance de aprovação. Então, é um edital muito bom, muito bacana, do ponto de vista de que ele te força a sair da casinha mesmo e construir junto com ele em direção a essa política pública da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, reforço a necessidade de estudar o edital, entender o edital e ser um parceiro do edital na construção de um projeto que vá contribuir para a política pública de incentivo à cultura de Belo Horizonte, né? Então eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o estudo do edital. Espero ter trazido alguns pontos aqui que possa contribuir na hora de escrever um projeto. E agora eu vou entrar em outro tópico, que é a escrita em si, né? O entendimento do formulário de inscrição e ponto por ponto ali, a gente falando um pouco de cada ponto do preenchimento do formulário dos editais da PBH, pegando como molde o Fundo Municipal de Cultura. Eu acho esse formulário da prefeitura daqui de BH muito bom para preenchimento, porque ele te orienta, né? Em cada um dos tópicos, ele te fala exatamente o que ele quer. Na maioria dos projetos que eu escrevo, eu respondo a essas perguntas, né? Que não está em forma de pergunta, está ali escrito, mas eu respondo diretamente a essas perguntas. Só para dar um exemplo, aqui temos a descrição do projeto. Então, tá lá, descrição do projeto. E logo embaixo tá: descreva seu projeto de forma clara e sucinta, apresentando do que se trata, seu setor artístico, cultural e subsetor, quando for o caso, como, quando e onde o mesmo será realizado, a quantidade de atividades, ações previstas, dentre outras informações fundamentais ao seu projeto. Bom, eu vou chegar aqui na descrição do projeto, mas eu fiz questão de ler isso aqui para vocês verem que o próprio edital já está deixando claro aqui o que ele quer, né? Então, basta responder essas perguntas de forma clara, objetiva, que é bem provável que dê certo, assim, sabe? Então, vamos começar aqui pelo resumo. Resumo do projeto. Máximo de 5 linhas. Então, aqui a gente vai dizer bem diretamente o que o projeto vai realizar, com, né, quantidade de atividades,
onde vai ser realizado. Aqui a gente não entra em justificativas, em nada disso. A gente simplesmente tenta dar as informações do que vai ser o projeto de forma objetiva e de uma certa forma, estratégica. Porque às vezes tem uma informação que é importante estar aqui. E ela é um norteador importante do projeto, então eu consigo encaixar. Mas o importante é colocar o que vai ser realizado mesmo, de forma simples e objetiva. E eu vou ler agora 3 resumos de 3 projetos diferentes para exemplificar esse tópico. Então lembra que eu falei sobre, às vezes tem uma informação que ela é além do que vai ser realizado, mas é importante, tá? Esse primeiro exemplo aqui tem isso claramente. A partir de um estudo feito sobre a análise geral da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 2017-2018, elegemos 10 territórios que, segundo a análise, registram um baixo índice de envio e, por consequência, de aprovações em editais de cultura para realizar o projeto Mulambo e Risoto em circulação. A equipe irá passar uma semana em cada um desses territórios, levando 2 espetáculos, uma oficina de palhaçaria e 3 workshops: comunicação, tecnologia do chapéu e elaboração de projetos. Ao final, serão, no total, 20 apresentações, 10 oficinas e 30 workshops. Então aqui eu falei o que vai acontecer, mas eu fiz questão de colocar mais do que onde, né? Bairro tal, bairro tal, bairro tal, eu fiz questão de colocar o porquê eu estou selecionando esses lugares, porque eles têm baixo índice de aprovação em editais. Então eu disse o que eu vou fazer e eu disse um pouco o porquê de escolher esses lugares, né? Então eu resumi o meu projeto. Vou ler um outro exemplo aqui, esse agora foi um de circulação. Agora eu vou ler um exemplo de um projeto que foi um curso, né? Vou ler 3 exemplos, um de circulação, um de formação e um de montagem de espetáculo. O projeto Mulambo e Risoto, 10 anos em curso, pretende a realização de um curso de palhaçaria com duração de 4 meses, o curso Zebruk, que será composto pela união de 6 oficinas focadas em palhaçaria, história do circo, música, improviso, corpo cômico e dança. Serão 159 horas de formação. Ao fim do curso, será realizada a Mostra Zebruk, que irá apresentar ao público os números desenvolvidos pelos alunos durante o curso e um mini documentário sobre o processo. Todas as atividades serão gratuitas e acontecerão no Centro Cultural São Geraldo e na Praça Santuário São Geraldo. Então, nessas 5 linhas eu falei que vamos fazer um curso, esse curso vai ser composto por tais oficinas e no final a gente vai apresentar o resultado do curso e onde que o curso vai acontecer e onde vai acontecer a mostra. Simples assim. Então eu resumi o meu projeto. Outro exemplo agora de uma montagem de espetáculo. O presente projeto propõe a montagem e estreia do espetáculo Sirene. Serão 7 apresentações ao todo, 3 no Galpão Sinhorto, 2 na Zap 18 e 2 na Casa do Beco. Como parte do processo de criação, iremos realizar a oficina Aproximação Ação Palhaço, ministrada por Fernando Oliveira e Francis Severino, 24 horas aula, na APAC Santa Luzia, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E 8 ensaios abertos ao público no CRJ, Centro de Referência da Juventude, seguidos de bate-papo com a equipe envolvida no projeto. Então tá
Tá dando para perceber que é de forma bem direta dizer o que vai ser realizado, né? Então, o resumo é isso, dizer o que vai ser realizado de forma simples e direta do seu projeto. Então, escrito o resumo, vamos partir para a descrição do projeto. A descrição é o que, né? Ela dialoga com o resumo. O que vai ser feito. Então, de uma certa forma, é destrinchar o que você escreveu no resumo, dando mais informações. Por exemplo, dando informação, lá no resumo eu tinha dito, vamos realizar a oficina tal, tal e tal. Na descrição você vai dizer que essa oficina vai ser realizada por tal pessoa, que ela vai ter tal carga horária. Então você vai completar as informações do resumo, trazendo aí, no caso, todas as informações mesmo, de o que vai ser realizado. Lembra que eu falei sobre, aqui no formulário já traz as perguntas? Então, eu faço assim, o primeiro parágrafo da descrição, eu copio o resumo e coloco informações complementares. Então, se lá em cima eu falei que o projeto vai realizar, pretende realizar a montagem do espetáculo tal, com oficina tal, tal e tal, aí aqui embaixo eu coloco, o presente projeto pretende realizar o espetáculo tal, com a direção de Ronaldo Aguiar, que é uma informação que não entrou lá em cima, qual a oficina, aproximação, ação palhaço, e aí eu coloco quem vai ministrar, qual a carga horária, eu amplio um pouco o resumo, dando mais informações. Geralmente esse é o meu primeiro parágrafo, mas não é regra, porque tem projeto que eu posso achar que é importante começar de outra forma. Mas em via de regra eu começo assim, e aí eu respondo cada um dos tópicos, que no caso seria setor, aí eu coloco setor, tracinho, circo. Outro parágrafo, como, quando e onde. Eu respondo essas perguntas, como, quando e onde, e assim por diante. Então eu vou pegar aqui o exemplo do um que eu já li o resumo, que é a circulação, onde a gente pretende levar formação e espetáculos para territórios com baixo índice de aprovação. E vou ir lendo aqui o que eu escrevi e comentando, tá? Então vamos lá. A partir da leitura e estudo da análise geral, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, igual estava lá em cima, escolhemos propor que o projeto Mulambo e Risoto em Circulação chegue a 10 territórios que tiveram baixo índice de propostas para o edital na sua última edição. A equipe passará uma semana em cada um desses territórios, levando 2 espetáculos. Aí eu falo quais são os espetáculos, lá em cima eu não tinha falado. Uma oficina, falo a oficina, falo quem vai ministrar. 3 workshops. Comunicação, ministrada por Roberta Nunes. No caso, lá em cima eu não tinha falado quem ia ministrar, né? Elaboração de projeto, ministrado por Fernanda, e a Tecnologia do Chapéu, ministrado por Fernando Oliveira e Francis Severino. Então, viu que eu resumi? Eu peguei o resumo e dei informações complementares a ele para apresentar do que se trata. Então, nesse primeiro parágrafo, eu estou apresentando do que se trata, que de uma certa forma é o resumo com mais informações. Aí aqui embaixo vem setor. Aí eu coloco setor, tracinho, circo. Como, quando e onde? É uma das perguntas aqui da descrição do projeto. Como, quando e onde? Eu coloco como, quando e onde. Aí, nesse caso aqui, eu escolhi descrever isso assim. A cada mês, durante o período de 7 meses, o projeto chega a um dos territórios para uma semana de atividades que segue a seguinte sequência. Então, como, quando e onde, né? Como?
Agora eu tô falando como. A cada mês a gente vai chegar em um território e com essa sequência de atividades. Domingo, um espetáculo. Segunda, terça, quarta e quinta, oficina, aproximação, ação, palhaço. Aí aqui eu tô dando todas as informações, né? Capacidade de alunos, carga horária, oficina destinada ao público geral, para quem era destinada. Então eu tô dizendo para ele como eu vou fazer isso. Sexta-feira, o workshop do chapéu, aí fala capacidade ilimitada de público, carga horária, público-alvo, e fala sobre o objetivo principal, que na verdade aqui nem precisava ter entrado nesse coisa do objetivo, mas eu falei aqui. Sábado, falo o que vai acontecer sábado, que é o workshop de elaboração de projeto, e domingo, a realização do espetáculo La Ursa. Então, deu para observar que eu só respondi como, deixando de forma bem clara como vai acontecer. E aí, vem aqui agora, eu boto um parágrafo falando: a programação acima descrita acontecerá 7 vezes, uma vez a cada mês, nos territórios selecionados, que aí é quando, eu já respondi quando também, que é falando de uma certa forma, uma vez a cada mês, e onde? Onde aí agora eu vou falar. Acontece 7 vezes, uma vez por mês, em cada um dos territórios selecionados, que são O3, B1, CS5, VN1, N1, L4 e N4. Então aqui eu estou falando do território que eu vou. Então eu achei que era importante buscar informar o porquê desses territórios e também de que forma que foi feita essa seleção, sabe? Então, buscamos não repetir regionais, podendo assim circular por mais regiões da cidade. Cada um desses territórios engloba uma variedade de bairros e comunidade. Portanto, a escolha exata de onde vai acontecer a semana de atividade em cada território será feita através de um estudo de pré-produção. Algumas vezes a gente vai propor algo que a gente não sabe exatamente onde vai acontecer, que é o caso desse. Eu tinha um território, eu não sabia exatamente ainda em qual bairro, se seria na rua, num campinho, numa praça. Então, é importante eu dar a informação de que eu ainda não sei isso, mas eu pretendo descobrir na execução do projeto e quais são os critérios que eu vou usar para escolher. Então, eu estou deixando claro para quem está analisando que eu tenho clareza de que eu não estou determinando ainda o espaço porque eu quero fazer um estudo. E eu vou fazer esse estudo por isso, né? Então, de alguma forma, quando a gente não consegue descrever o endereço exato, é importante a gente colocar algumas informações que mostre que a gente tem consciência disso, né? E que a gente vai buscar escolher locais que são coerentes com a minha proposta, né? E aí, no fim, eu sempre fecho com um parágrafo que diz tudo o que vai acontecer, né? Então, no fim, será realizado um total de 7 apresentações do espetáculo Mulambo e Risoto em La Ursa, 7 apresentações do espetáculo Mulambo e Risoto em Busca do Amor, somando 14 apresentações circense, 7 oficinas, 7 workshops de comunicação, 7 workshops de elaboração de projeto e 7 workshops o chapéu como tecnologia de produção cultural, totalizando 21 workshops. Então eu fecho sempre fazendo um resumão numérico do que vai ser feito. Então, voltando aqui, é importante responder as perguntas. E quando eu não tenho a resposta de forma tão clara, igual no meu caso aqui, desse que era o onde, eu responda com o porquê eu não tenho essa resposta tão direta e tão objetiva. E assim, eu vou estar mostrando para a pessoa que está lendo e está avaliando que eu tenho o domínio do que eu quero fazer. Então, dado o exemplo sobre a descrição, gostaria de finalizar dizendo algumas coisas que têm a ver com isso. Então, a descrição é
o que, né? O que. Então, independente do tipo de projeto, se é uma circulação, se é uma gravação de disco, se é uma circulação, se é um curso, o importante é dizer detalhadamente o que eu vou fazer respondendo essas perguntas. Aí eu mostrei como eu organizo, né? Que eu organizo de forma direta, respondendo as perguntas. Às vezes eu opto por ir por etapas, né? Pensando na periodicidade mesmo, né? Então eu começo com a pré-produção. Então quem vai estar envolvido nessa pré-produção, como ela vai ser feita, então quais profissionais vão estar envolvidos. Então eu vou respondendo, dando essas informações, quem vai estar envolvido, onde eu vou fazer, quando. E eu acho importante finalizar dizendo que é aqui na descrição, que lembra que eu falei sobre o estudo do edital e ir compreendendo o que ele quer? Então aqui na descrição eu vou já mostrar alguns aspectos do edital, onde eu estou escolhendo fazer essa circulação, por exemplo, ela vai determinar uma quantidade de pontuação descrita no edital, né? Então, é importante aqui lembrar do onde, né? Do descentralizar as ações da equipe, né? Aqui na descrição que eu dou as informações sobre a equipe, quem vai executar cada coisa, a equipe principal, né? Principalmente. Então, é importante lembrar dos critérios de pontuação do edital nesse momento também, para ir deixando claro que você está compondo essa descrição para esse edital, tá bom? Agora a gente vai dar início aos objetivos do projeto, que é o próximo tópico do formulário. Então, vamos lá. Os objetivos do projeto. Os objetivos é o porquê. Enquanto a descrição era o que, aqui nos objetivos é o que eu quero, né? O que eu quero. Antes lá era o que eu vou fazer e aqui embaixo é o porquê eu estou fazendo isso, né? Quais são os objetivos de estar fazendo isso? Então, lendo aqui, o que o formulário te pede é isso. Objetivos do projeto. Indique quais são os resultados pretendidos e mensuráveis do projeto. Então, por que eu estou fazendo isso, né? Onde que eu quero chegar? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu costumo escrever aqui nesse campo, eu costumo dividir muito em tópicos, né? É uma escrita que eu divido em tópicos. E primeiro eu traço os objetivos grandes, quais são os objetivos do projeto, né? Então, por exemplo, a circulação, o objetivo grande da circulação que eu usei como exemplo é levar programação cultural e formação para territórios descentralizados da cidade. Esse é um objetivo do projeto. E aí depois eu vou destrinchando objetivos por etapa. Por etapa, no caso de alguns projetos, por realização em outros. Então, por exemplo, tracei os objetivos principais e aí embaixo agora eu vou falar objetivos com o espetáculo, com a circulação do espetáculo específico, né? E aí eu coloco também descentralizar, levar o espetáculo a territórios variados da cidade. Eu vou criando esses objetivos individuais de cada etapa. Aqui é importante lembrar sobre os objetivos do edital, né? Ali ele me deu vários tópicos que são objetivos do meu projeto. Então aqui eu saliento isso, ó. Estou fazendo isso com o objetivo de
cumprir com tal demanda do edital também. Ele aqui nos dá, lá no edital tem coisas que podem ser aproveitadas aqui. Vou ler um exemplo de um outro projeto e como eu organizei os objetivos do projeto dentro do formulário. Vamos lá. Objetivos e resultados pretendidos do projeto Mulambo e Risoto 10 anos em curso, através do curso Zebruc. Proporcionar uma formação complementar e interdisciplinar focada em palhaçaria para 12 artistas da cidade de BH, contribuindo assim com a produção local do circo e o desenvolvimento artístico-cultural da cidade. Então aqui eu tracei o objetivo principal do projeto, né? Aí agora eu vou falar o objetivo do critério de seleção. Através de um critério de seleção espelhado nos critérios de descentralização e protagonismo do edital, oferecer uma formação intensa e profunda a artistas com mais dificuldades sociais de ter acesso a esse tipo de formação, que muitas vezes são pagas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu quero oferecer um curso gratuito para a pessoa, um curso, né, completo e gratuito, para que pessoas que geralmente não têm grana para pagar possam acessar esse tipo de formação, que geralmente são pagas. Então, esse também é um objetivo, né, do projeto. Ocupar de forma efetiva o equipamento público da PBH, gerando diálogo e parceria com os agentes do local, bem como ações espontâneas no seu entorno através das atividades de rua das oficinas, e com isso a ocupação descentralizada dos espaços públicos. Então você pode observar aqui que para esse edital eu resolvi ir pegando vários aspectos de objetivo e mostrando o que eu quero com isso, né? Vamos lá, continuar. Proporcionar facilidades ao aluno no que diz respeito a transporte e alimentação para as oficinas, garantindo assim a frequência e participação dos mesmos. Trazer mestres e mestras de renome nacional, oferecendo assim oportunidade gratuita de acesso a esses profissionais para alunos que normalmente não teriam acesso, e com isso gerar descentralização do conhecimento e do acesso que tradicionalmente se tem a cursos e oficinas pagas. Então aqui eu estou traçando quais são os objetivos do projeto, né, de forma a deixar claro vários aspectos no que diz respeito à descentralização. Lembra que descentralização é um dos objetivos do edital, descentralizar ações. Aí eu estou falando sobre a ocupação de equipamento público, que também é objetivo do edital. Estou falando de gratuidade, que também é um objetivo do edital. Estou falando de continuidade, né? Aqui, ó. Cada aluno sairá do curso com um número de palhaçaria estruturado, que possibilita que o artista participe de eventos, festivais, mostras e possa estar com este trabalho em atividades nas ruas de BH. Então, estou falando de continuidade, difundir o conhecimento, realizar uma apresentação gratuita em praça pública, proporcionar acessibilidade através de disponibilização de intérprete. Então, eu estou... Para esse aqui, por exemplo, eu foquei em fazer um geralzão, assim, né? Porque como ele é um curso, ele não tem tantas etapas, eu não destrinchei etapa por etapa. Eu falei o geral dos objetivos do projeto. Vou pegar um outro exemplo aqui que vai ter essa questão de diferenciando os objetivos por etapa. Vou falar de uma montagem. O objetivo central do projeto Mulambo e Risoto em Cirene é a montagem do espetáculo. Sim, né? O objetivo de uma montagem principal é a montagem. Propomos como processo para essa realização uma montagem rica
em pesquisa e compartilhada com o público, buscando assim contribuir e alcançar os resultados pretendidos, que são a formação de público, a formação artística de jovem, pesquisa que contribui para o universo do circo na cidade de Belo Horizonte, criação de um espetáculo com características técnicas que possibilita e contribui com a sua continuidade. Então, aqui, só nesse primeiro parágrafo dos objetivos desse projeto, ficou claro o que seria, quais são os resultados pretendidos e mensuráveis, porque eu falei qual é o objetivo, montar o espetáculo, e o que eu espero com isso, né? Falei, montar o espetáculo, eu espero contribuir para a formação de público, para a formação de plateia, para a criação de um espetáculo que possa se tornar referência, que são coisas que estavam lá no edital, né? Lembra? E aí agora eu destrinchei quais são os objetivos de cada etapa, né? Porque esse projeto ele é dividido em etapas. Então, primeiro eu apresentei qual é o objetivo da montagem e agora eu destrinchei quais são os objetivos de cada etapa. Então, vamos lá. Com a etapa Oficina Aproximação Ação Palhaço na APAC Santa Luzia, quais são os resultados pretendidos e mensuráveis? Oferecer formação artística, apresentar a arte da palhaçaria e do circo como mecanismo socioeducativo e oportunidade de reflexão e profissão a pessoas em situação de exclusão social extrema. Descentralizar uma ação formativa. Através da experiência de ministrar oficina, enriquecer a criação dramatúrgica do espetáculo Sirene. E iniciação ao universo da palhaçaria. Então, quais são os resultados pretendidos e mensuráveis dessa etapa? Tópico por tópico, eu coloquei quais são. Com a etapa dos ensaios, né? Então, tem uma etapa muito clara desse projeto aí, ensaios. Isso também pode ter objetivos e resultados mensuráveis importantes, não só para o grupo que está criando, mas para a cidade também. Então, ocupar de formativo o equipamento público da PBH, proporcionando acesso ao processo, oferecer contato direto com a montagem aos jovens frequentadores do CRJ e público em geral através de 8 ensaios abertos, seguidos de bate-papo com a equipe do projeto, resultado mensurável, contribuindo assim para a formação de público e a própria formação artística de jovens frequentadores do CRJ. Criação de uma dramaturgia autoral, enriquecida através do diálogo com uma equipe diversa de várias artes e contribuindo assim para o enriquecimento do circo em BH. Né? Eu estou colocando que através desse projeto, ser capaz de trazer uma equipe diversa, a partir do momento que contribui para um grupo, contribui para outros, porque as coisas vão gerando conhecimento que podem entrar em diálogo com outros grupos, outros projetos, outros processos de outras pessoas, influenciar artisticamente, né? Então eu estou tentando deixar isso claro também. Propiciar ambiente de troca entre público e artistas de várias técnicas e áreas. É um objetivo do processo de ensaio, né? Trazer uma equipe de diversas áreas, então, consequentemente, a gente está proporcionando diálogo entre produtores culturais de diversas áreas de BH e de fora de BH também. E assim por diante, né? Aí eu falo com a circulação, com a equipe principal, quais são os objetivos, e finalizo falando. Portanto, a dupla Mulambo e Risoto tem como objetivo com esse projeto ir muito mais além do que a criação de um espetáculo, e sim que a criação desse espetáculo possa contribuir com a produção artística da cidade, gerar interseções artísticas, pesquisa e formação, tudo em prol do crescimento do circo. Esse projeto, ele é uma montagem de circo para dentro do teatro, a partir da criação de uma dramaturgia escrita, né? Então, no nosso ver, de acordo com o que a gente conhece, né, da cidade, a maioria dos espetáculos de palhaçaria,
são criadas para rua, são criados número, muitas vezes não é um espetáculo tão teatral. Então a gente entende que a criação desse espetáculo pode servir para enriquecimento do circo em Belo Horizonte. Isso é uma coisa que se pede no edital, né? Se pede que os trabalhos possam se tornar referência em sua área. Então, através de estar fazendo algo que não é tão comum, a gente entende que esse trabalho pode, né? Porque quem sabe se vai, mas pode se tornar. Então, isso é um resultado mensurável do projeto, tá bom? Então, o importante aqui nos objetivos é traçar um porquê, né? O porquê eu quero fazer isso. Lá em cima eu falei de etapas, então aqui embaixo eu falo do porquê que cada etapa vai ser assim e o que eu pretendo atingir com ela sendo assim. Então aqui, mais uma vez, é importante tá com clareza de quais são os objetivos do edital para que eu possa traçar as linhas de objetivo do meu projeto, né? Escrevendo um projeto que dialoga diretamente com os objetivos do edital. Bom, agora a gente vai para a justificativa. Antes de ir para a justificativa, só mais uma coisa, que aqui nos objetivos é o lugar do verbo, sabe assim, tipo, ocupar, né? Tracinho, ocupar de forma tal, 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 oferecer de forma tal, 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 criar, circular de forma descentralizada. Então, é um lugar onde eu sempre penso assim, né? Quais são os verbos, né, que vão gerar movimento mesmo, e o porquê, né, desse... Então, circular, por quê? Circular aonde, por quê, né? Oferecer o quê? Para quê, né? A oferecer formação de público para o circo, contribuindo assim com a política, com os objetivos do edital, né, de formação de público. Então, esse é um lugar de tópicos, de verbo, para chegar, né, agir para chegar num objetivo. Bom, vamos agora sim para a justificativa. Vamos entrar agora na justificativa do projeto. Enquanto lá em cima, nos objetivos, a gente tinha bem claro, né, o como, porquê e aonde, quer dizer, o como, onde e para quem, isso determina uma forma de escrever, né, onde vão ser datas, vão ser locais, vão ser periodicidades, vão ser nomes da equipe, uma forma de escrever. Nos objetivos, também tem já que é o porquê, né? Por que você vai fazer isso? Para quê? O que você pretende? Isso também determina uma forma de escrita, que são os tópicos, que são as ações, são o gerar, né? Aqui na justificativa é uma ideia de convencimento, né? Então eu pretendo convencer de que tudo aquilo que eu estou propondo tem uma justificativa coerente em relação aos objetivos do edital. Então vai ser um momento onde a forma de escrita são mais parágrafos, né? Onde eu posso desenvolver mais a escrita, criando essas justificativas em paralelo com o que o edital está pedindo, em paralelo com o meu histórico, em paralelo com a cidade. Então aqui é um momento de se explorar uma escrita mais ampla, né? Assim como nos objetivos e na descrição, aqui também tem o que o formulário quer, né? Que eu vou ler aqui agora, que é
Justificativa do projeto. Descreva os motivos que o levaram a propor este projeto, indicando por que ele deve ser aprovado, quais circunstâncias favorecem a sua execução, qual o seu histórico, diferencial e os resultados esperados, atentando-se aos impactos culturais e aos efeitos multiplicadores. Aqui, a minha estratégia, antes de escrever, eu tento responder ou escrevendo, ou num arquivo paralelo, ou na cabeça mesmo, respondendo cada uma dessas questões aqui de forma mais livre. Então, eu busco respondê-las, né? Descrevo os motivos que o levaram a propor esse projeto. Aí eu começo a raciocinar. O que me levou a propor esse projeto? Aí eu vou pensando, eu quis propor esse projeto porque eu quero criar igual um cenário móvel, que é um que eu já fiz. Mas aí, por que eu quero isso? Eu quero criar isso porque eu já tenho muita experiência de apresentar na rua e seria legal, tal. Então eu vou raciocinando, né? Indique por que ele deve ser aprovado. Por que esse projeto deve ser aprovado? Ele deve ser aprovado porque ele vai levar arte para muita gente. Ele deve ser aprovado porque ele é barato e é capaz de proporcionar. Então eu vou viajando mesmo, assim, aí viajando e sendo prático, anotando, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, né? Qual o diferencial? Aí eu vou falando, é diferente por I, é diferente porque inclui, igual o projeto que eu vou ler para vocês aqui, inclui a participação de pessoas com algum tipo de dificuldade na saúde, né? Então é um diferencial. Eu vou respondendo essas coisas a fim de que depois, na hora de escrever, eu tenha já os argumentos pré-estabelecidos, né? E aí depois existem formas de conseguir escrever uma justificativa. Uma clássica é parágrafo. Eu vou ter um parágrafo onde eu vou me apresentar, né? Quem é? Quem sou eu? Ou quem é o grupo? E que, de uma certa forma, está ligado ao descrevo os motivos que levaram a propor esse projeto, por que ele deve ser aprovado, quais circunstâncias favorecem a sua execução, né? Então, dizer quem sou eu estou respondendo a um pouco essas perguntas, né? E depois um outro parágrafo dizendo que eu tenho capacidade de realizar isso que eu tô propondo. Então, eu sou o Fernando e eu já fiz isso, e por isso eu tenho a capacidade de realizar isso que eu estou propondo, né? Então, esses dois parágrafos. Um outro parágrafo é a quem eu vou favorecer, né? Então, eu sou o Fernando, eu tenho capacidade de oferecer isso, e isso é importante porque tais pessoas podem ser favorecidas com esse conhecimento. Então, é importante, né, ter um parágrafo para dizer a quem vai ser, para quem é importante, por que é importante, né, isso que eu quero desenvolver, né? Então, o terceiro parágrafo é o para quem e por que isso é importante, em que isso dialoga com o edital. Um outro parágrafo importante é dizer sobre um paralelo entre o que eu estou propondo e a política pública. A política pública pode ser tanto a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, que está lá, que é independente do edital, existe uma lei com objetivos e propósitos e direcionamentos, ou o próprio edital, né, um parágrafo onde eu traço os paralelos de forma muito direta com o edital. Eu estou propondo e eu sou Fernando. Então vamos lá. Eu sou Fernando, já fiz isso e por ter esse conhecimento eu estou propondo levar esse conhecimento para essas pessoas porque a política pública
pede isso, através do edital tal, do parágrafo tal. Então aqui é o momento onde eu posso, inclusive, citar editais. Então, nesse outro parágrafo, eu justifico através de um paralelo entre o que eu estou propondo e o que a cidade propõe enquanto política pública de fomento à cultura, né? E então esses 4 parágrafos são muito importantes e de uma certa forma, eles já contemplam a justificativa. E para fechar, eu geralmente elejo um ponto muito importante, assim, ou numérico, ou de distribuição de recursos, né? Então, olha, eu sou Fernando, eu tenho esse conhecimento, eu vou levar esse conhecimento para tais pessoas, porque o edital e a política pública da cidade abre espaço para que parceiros e produtores culturais façam isso, e eu estou fazendo isso porque, ao fazer isso, eu vou estar contribuindo com tal política pública. E, para fechar, ao fazer isso, eu estou contribuindo para a formação de 22 pessoas, para apresentação em praça pública, em 10 praças públicas, e dessa forma contribuindo para X, descentralização, sabe? Então, eu fecho geralmente dando um dado numérico do que o projeto pretende e de que forma isso dialoga com a política pública. Então, a justificativa é um campo mais minucioso, assim, de construção, mas é bom seguir essa lógica, né? De conseguir apresentar quem está fazendo, a capacidade que essa pessoa ou o grupo tem de conseguir executar isso, para quem está fazendo, né? E aí conseguir demonstrar que está fazendo isso de forma a contribuir para a formação dos artistas da cidade ou descentralizando recurso, o porquê que isso tem a ver com os objetivos do edital e das políticas públicas e apresentar dados do próprio projeto, né? Números que ao fim de tudo vai conseguir trazer. Então, eu acho que essa é uma linha importante para a justificativa. Agora eu vou ler aqui um exemplo de justificativa que eu criei, mais ou menos dentro desses parâmetros que eu falei agora, porque aí na hora que a gente começa a escrever, a gente vai construindo um raciocínio, né? Então, agora eu vou ler alguns exemplos aqui e comentando. Vamos lá. A dupla Mulamba e Risoto, ao longo dos últimos 8 anos, tem uma permanência constante nas ruas e praças de Belo Horizonte, e de forma independente foram mais de 200 apresentações espontâneas. Com isso, acreditamos que cumprimos uma função importante na cidade, contribuindo para a formação do público daqueles espaços onde atuamos, e também na formação de um público para o circo e teatro, uma vez que a arte de rua é um dos primeiros contatos de muitas crianças com o circo-teatro. O apoio deste fundo é fomento para que o trabalho da dupla, que já cumpre essa função, e com o apoio deste presente edital, possa se aprimorar, levando ao público um trabalho com qualidade técnica e estética mais aprofundado. Então aqui, como eu disse que é importante se apresentar, mas sempre se apresentar de que ponto de vista? Do ponto de vista do que você está propondo para o edital. Então, se eu vou usar um parágrafo para me apresentar, eu vou usar um parágrafo para me apresentar já mostrando que eu sou essa pessoa e o que eu estou te propondo tem a ver com esse edital de que ponto, né? Então, esse parágrafo fica como exemplo para isso. No segundo parágrafo aqui, a gente colocou o seguinte: essa proposta é resultado, mas não final, de uma linha de pesquisa da dupla, que é a arte feita na rua, da rua e para a rua. Ao longo desses 18 anos de prática e presença na rua, no início fomos sozinhos, ou os dois, e carregando só uma mala. E foi um campo fértil de pesquisa. O passo que demos no ano passado, através do projeto aprovado no Fundo Municipal Mulamba e Risoto em Laúça, foi o de crescer essa mala, mas sem perder a mobilidade simples que a rua pede.
Com a presente proposta, pretendemos continuar esse desenvolvimento, mas podendo compartilhar com outros artistas, criar um espaço cênico aberto para outros artistas e sem perder a mobilidade e a facilidade de circulação que nos garante permanência espontânea, sem depender de editais e sim contando com eles para nos aprimorar. Com isso, acreditamos que estamos apresentando um projeto coerente com as diretrizes do edital, uma vez que ele contribui fortemente para a formação do público, descentraliza a verba destinada ao projeto, pois através de uma convocatória estamos possibilitando a inclusão e geração de renda direta para 12 artistas, além dos 7 da equipe principal, descentralizar as ações ocupando praças e parques que estão completamente descentralizados, uma vez que escolhemos fazer 6 apresentações em regiões de vulnerabilidade social. Então, nesse parágrafo, eu, além de continuar apresentando a dupla e aqui já mostrando que a dupla tem um percurso que é condizente com o que ela está propondo, informando, inclusive, aprovações já e execução de outro edital que tem a ver com esse que a gente está propondo, eu já estou indicando o porquê que fazer isso tem paralelo direto com o edital. Tem o objetivo de cumprir demandas da política pública desse edital. Então, nesse parágrafo, é um pouco isso, né? Aí no próximo parágrafo eu falo sobre um diferencial, né, do projeto, que é uma questão que estava pedida ali em cima, né, apresente diferenciais e tal. Então eu cito um diferencial, que é a inclusão de artistas que apresentem alguma relação de questões vinculadas à saúde, né, e que a gente vai trazer para compor a equipe. Isso é um diferencial. Um outro aspecto importante é a vocação de continuidade do projeto. Então, um outro ponto que fala sobre... O edital fala sobre continuidade, né? De que forma que fomentar isso ele vai poder ter suas pernas para caminhar sozinho depois, né? Então, aqui eu peguei um outro parágrafo para falar sobre isso, né? De que a gente está buscando se estruturar, criar um cenário para receber artistas e para ter uma capacidade de levar uma arte com mais qualidade para o público e que esse cenário seja vai servir para que depois a gente continue nas praças através do chapéu, né? Então eu estou demonstrando que através do nosso percurso já é natural imaginar que é uma continuidade clara, né? Então eu estou demonstrando isso também no parágrafo. E lembra que eu falei sobre a questão de depois trazer um dado, né? Assim, e então eu coloco aqui, por fim, gostaria de destacar a opção de fazer uma seleção de artistas através de convocatória. Com isso, estamos possibilitando tornar mais pública a destinação de uma verba, que é pública. Através dessa seleção, podemos também compor uma equipe diversificada, buscando a promoção e valorização de conteúdo artísticos ou culturais de pessoas negras, indígenas, ciganas, LGBT, e que promovam igualdade de gênero dentro dos 12 artistas que serão selecionados para o projeto. Então aqui, mais uma vez, eu estou citando o próprio edital, eu estou pegando um critério de seleção do edital e trazendo para dentro do meu projeto na forma de convocatória. Então, assim, é importante construir essa justificativa, criando um paralelo entre o edital, criando um paralelo entre o que a justificativa te pede, criando um paralelo com o seu histórico de artista, de pessoa, de produtor cultural ou de grupo, a capacidade que esse grupo tem de executar isso, a forma como você está fazendo isso, comprovando que você está fazendo isso de forma a
gerar serviços, dar serviço para outras pessoas e não só para o núcleo do projeto, fazendo com que o seu projeto cumpra uma lacuna do edital. Então, acho que de justificativa era isso que eu teria para dizer. E aqui eu concluo esse workshop de elaboração de projetos. Eu espero que dentre essas muitas informações e falas eu possa ter contribuído de alguma forma com a escrita de vocês e que se tópicozinho, um ponto de atenção que eu falei vai te servir para melhorar um pouco essa escrita, eu já fico muito, muito contente, assim. E bora escrever, gente. Um abraço, muito obrigado.